Olá, sejam todos muito bem-vindos a esta apresentação. Meu nome é Elan Figueiredo, eu sou formado em Engenharia de Petróleo e Gás, sou mestre e doutorando do Programa de Modelagem Computacional e Tecnologia Industrial do Senai Cimatec. Este trabalho, intitulado como Detecção Multivariada de Anomalias em Máquinas Rotativas da Indústria de Petróleo e Gás, utilizando a aprendizagem de máquina não supervisionada, foi desenvolvido em parceria com a Repsol Sinopec Brasil e Petrobras e Senai Cimatec. Temos como autores deste trabalho eu, Tássio Carvalho, Winston da Silva, Ubatã Miranda, Leonildes Melo Filho, Ricardo Vaz Vargas e o professor Eric Nascimento, que é o meu orientador. Inicio contextualizando que na indústria de petróleo e gás, principalmente a brasileira, é conhecido pelo seu alto investimento decorrente da exploração e produção de óleo em águas ultraprofundas, isto é, na zona do pré-sal. A título de exemplo, os custos operacionais do FPSO são de aproximadamente US$ 250 mil por mês, segundo a Sociedade de Engenheiros de Petróleo em 2019. Sabendo disso, podemos imaginar o quanto as petrolíferas anseiam por melhorar a lucratividade e aproveitar as oportunidades da indústria 4.0 para reduzir o tempo e custos de operação. Dentro de um FPSO, existem inúmeros dispositivos e sistemas associados para a produção de petróleo e gás. O sistema de geração de energia foi definido como estudo de caso para o desenvolvimento dessa pesquisa. O principal objetivo desse processo é gerar energia elétrica dentro da plataforma, contribuindo para uma geração de energia autossustentável. A primeira etapa do processo é a compreensão, queima e expansão do combustível dentro do tubo gerador, convertendo o calor em energia mecânica através da expansão e deslocamento dos gases entre as paletas da turbina. A etapa seguinte é a adequação da velocidade do tubo gerador angular em energia rotativa controlada, através de uma caixa de transmissão que utiliza engrenagens. Por fim, a etapa final é a conversão de energia mecânica controlada para energia elétrica. Todo sistema de engenharia precisa de manutenção para aumentar a confiabilidade e disponibilidade operacional. Temos como foco nesta pesquisa a manutenção preditiva, pois acreditamos ser um dos elementos chaves para o processo da revolução da indústria 4.0. Mas então, o que seria manutenção preditiva? Então, vamos revisar o seu conceito. A manutenção preditiva é uma técnica que utiliza a condição operacional de equipamento com o objetivo de otimizar o processo de produção, disponibilidade, confiabilidade e manutenção das máquinas. A manutenção preditiva se torna um método para predizer as condições reais de funcionamento dos equipamentos com base em dados históricos que informam o desgaste ou processo de degradação da máquina. A condição operacional do equipamento trata-se de parâmetros físicos que são coletados regularmente e que podem indicar o estado de integridade da máquina, a título de exemplo, vibração e temperaturas de uma máquina rotativa. Então, a partir desses dados históricos, é possível utilizar ferramentas matemáticas para predizer e classificar o comportamento da máquina. Vale ressaltar que todo o conceito da manutenção preditiva tem a finalidade de dar suporte na tomada de decisão, no planejamento e execução das intervenções de manutenção. Então, quais seriam os principais desafios para desenvolver um modelo preditivo que seja mais eficaz do que os já existem? Porque usar dados rotulados com módulos de falha anotados e fazer previsões com base em redes neurais profundas pré-treinadas já é bastante explorado na literatura. No entanto, em sua maioria, os dados não são rotulados, devido à falta de anotações em campos pelas empresas. Os problemas mais comuns são anotação não confiáveis sobre a exatidão do tempo, anotações imprecisas sobre o problema encontrado ou diagnóstico realizado, e quando os dados coletados estão ok, ou seja, os dados rotulados com módulos de falhas anotados, é extremamente custoso manter especialistas alocados nesse processo tão árduo e tão importante ao mesmo tempo. Exemplificando o custo dessa atividade na prática, em projetos de desenvolvimento de inteligência artificial, é estimado 30% das atividades de machine learning às tarefas de anotação e rotulação de dados. Então, como proposta para esta pesquisa, temos a possibilidade de desenvolver um modelo de machine learning não supervisionado para a identificação de padrões de dados de série temporal e, assim, de modo semi-automático, auxiliar os especialistas na rotulação de dados. Outro ponto muito importante a destacar é a quantidade de sensores que normalmente são instalados para monitorar o estado de integridade dos equipamentos, ocasionando um aumento da complexidade
e possibilitando o uso de abordagens computacionais multivariadas. A nossa maior motivação nessa pesquisa é desenvolver um sistema que, a partir da coleta de dados multivariados, use a inteligência artificial para auxiliar gestores e especialistas nas suas tomadas de decisões. Diante dos desafios apresentados, surgem as seguintes perguntas norteadoras dessa pesquisa. É possível utilizar aprendizagem de máquina não supervisionado para encontrar padrões de interesse em dados de série temporal? Qual seria a eficácia e confiabilidade desses modelos? A metodologia dessa pesquisa consistia em avaliar 5 algoritmos de aprendizagem de máquina não supervisionada para identificar padrões de interesse em dados de série temporal. O estudo de caso inicia na coleta de dados através de sensores acoplados nos equipamentos industriais. Esses dados indicam o estado de integridade do equipamento, como, por exemplo, vibração e temperatura do mancal de uma máquina rotativa. Em seguida, tratamos e analisamos os dados de forma a adequá-los para a execução dos modelos, como, por exemplo, redimensionamento dos dados. O próximo passo é a execução dos modelos de aprendizagem de máquina não supervisionada. De modo a ficar mais claro, exemplificamos aqui essa atividade, onde na etapa 1, o desafio reside em ter um modelo capaz de identificar padrões de interesse em dados de série temporal não rotulados. Na etapa 2, temos a ação do especialista para a rotulagem dos dados a partir dos padrões detectados pelo algoritmo, de modo a sistematizar esse processo de rotulagem dos dados. Pois, ao invés do especialista rotular uma enorme quantidade de dados, ele só precisaria rotular poucos padrões, otimizando assim o seu tempo nessa atividade. Na etapa 3, temos dados rotulados pelos especialistas. E, por fim, na etapa 4, consiste em avaliar o desempenho do algoritmo, comparando os valores preditos pelos modelos com os valores reais previamente classificados pelos especialistas sem nenhum auxílio computacional. Dessa forma, para este estudo de caso, foram coletados dados multivariados de uma caixa de engrenagem acoplada a um tubo gerador. No total, foram coletados dados de 21 sensores distintos. Os dados tiveram um período de 17 de setembro de 2018 a 19 de setembro de 2018, contemplando 59.641 pontos. De modo geral, tivemos dados coletados por acelerômetro, temperatura do mancal, vibração radial, rotação e pressão do header. Em 18 de julho de 2018, a caixa de engrenagem sofreu uma falha indicada pelo sensor de vibração radial Y, dado acoplado do eixo de baixa. A figura 1 mostra a falha que durou aproximadamente 9 horas desde o início do comportamento anômalo até o desligamento da máquina. Esta tabela resume as configurações de parâmetros dos algoritmos de aprendizagem de máquina não supervisionada em análise. Os parâmetros dos algoritmos foram configurados para atingir o melhor desempenho possível e encontrar os padrões de interesse ou anomalias. Essa parametrização ela requer várias tentativas de sucesso e erro para obter um melhor resultado. Nesta figura, temos o resultado do algoritmo CNDATS. As linhas tracejadas vermelhas representam o período oficial da falha na série temporal, que foi determinada pela nossa experiência, que levou em consideração todos os 21 sensores. Observe que o CNDATS exibe linhas coloridas. Cada um significa um padrão distinto detectado nos dados multivariados da série temporal. Portanto, cada cor corresponde a um padrão, e cada padrão é atribuído um índice de anomalia. Os padrões com os maiores índices são selecionados como padrões anômalos. Observe que os padrões P0, P1, P2 e P3 foram selecionados por apresentar os maiores índices de anomalias. Portanto, esses padrões foram adotados como anomalias e os demais como normais. O algoritmo Luminol Bitmap detecta os pontos normais, representados em laranja, e anômalos, aqui representados em azul. Da mesma forma, os demais algoritmos detectam também os pontos normais, em laranja, e anômalos, em azul. Neste caso, temos aqui o algoritmo KNN, Bootstrap, e, por fim, o Robust Random Cut Forest. Para avaliar o desempenho dos algoritmos quanto à sua capacidade de identificar os mesmos padrões anômalos, as seguintes métricas foram calculadas: Accuracy, Precision, Recall, Specificity, F1 Score, AUC-ROC e AUC-PRC. A avaliação de desempenho na tabela revelou que o CNDATS foi o que mais se destacou entre os demais algoritmos. O CNDATS obteve o melhor desempenho em todas as 7 métricas. No entanto, o desempenho superior do CNDATS veio com o preço do maior tempo de execução do que os outros algoritmos. E isso se deve à complexidade computacional do cálculo da distância de Mahalanobis. Então, como conclusão, o método de agrupamento de CNDATS demonstrou maior capacidade em detectar a falha,
revelando alto potencial em auxiliar a rotulação dos dados brutos, com aprendizagem de máquina não supervisionada e com ótimo desempenho. No entanto, o desempenho superior dos CNDATs veio com preço de maior tempo de execução que os outros algoritmos. As abordagens multivariáveis aparentam ser as mais fidedignas que as univariáveis. Agradecemos às empresas parceiras Repsol, Sinopec Brasil e Petrobras pelo fornecimento dos dados e todo o apoio prestado. Os autores também agradecem ao Centro de Supercomputação para Inovação Industrial, que disponibilizou supercomputadores para esse estudo, e ao Grupo de Pesquisa Centro de Referência em Inteligência Artificial do Senai Cimatec. Este trabalho foi parcialmente financiado pela Agência Nacional de Petróleo e Gás Natural e Biocombustíveis. Então, o nosso muito obrigado.